Eu pedi pra vocês comentarem suas opiniões impopulares em relação à música, e aí teve várias pérolas, várias coisas legais pra gente conversar, e eu separei aqui algumas delas pra gente debater. Se você quiser participar desse quadro, já deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião impopular sobre música, e também não se esquece de me seguir aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos participar e falar sobre música. Aqui tem muita coisa que eu concordo e tem muita coisa bizarra também, vocês vão ver ao longo do vídeo. Aliás, eu fiz essa enquete pelo meu Instagram, então é @VitoValente, a maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem lá no Instagram. Se você chegou pelo YouTube, seja bem-vindo, e se quiser e tiver Instagram, @VitoValente, você me encontra lá. As composições do Syd Barrett são somente palavras sem sentido e nenhuma profundidade. Primeiro, eu não poderia discordar mais disso. Se você for pegar, por exemplo, a música Bike, ela é quase uma música de jornalismo poético. Astronomy Domini e toda essa estética espacial em pleno contexto de Guerra Fria indicam uma banda que estava muito dentro do tempo que ela estava, mas usa metáforas para significar algumas coisas, e eu gosto muito dessa questão do termo pejorativo como música que não tem sentido, como se a música tivesse que fazer algum sentido e como se ela devesse alguma coisa do ponto de vista didático. Nenhuma música tem esse papel e eu acho o Syd um verdadeiro poeta. Ele consegue juntar vários tipos de linguagens juntos com os instrumentais, e a carreira solo também dele tem álbuns muito bons, então eu não poderia discordar mais dessa afirmação. Acho que tá uma afirmação completamente longe de estar perto da realidade, sinceramente. Apesar de curtir, Led Zeppelin não deveria aparecer nem no top 10 de melhores bandas dos anos 60 e 70. Cara, é o seguinte, nos anos 60 eu tenho certeza que não. Na verdade, eu me arrisco a dizer que eles não entrariam nem no meu top 30 de bandas dos anos 60. Agora, nos anos 70, a coisa muda de figura. Alguns lançamentos como Physical Graffiti, Led Zeppelin 3, que é o meu disco favorito dentro da discografia, e outros flertes com vários tipos de músicas fazem com que, pelo menos ali no top 20, top 10, a banda esteja sem problema nenhum. Mas eu não acho uma opinião tão viajada assim não, e concordo com você no lance dos anos 60. Pharoah Sanders era melhor que o Coltrane na técnica. Eu concordo com isso, acho que Pharoah Sanders ele se focou dentro de um gênero muito específico, que foi o spiritual jazz, o free jazz, que foi um gênero que chamou muita atenção do Coltrane no final da carreira dele, tanto nos shows ao vivo quanto nos álbuns gravados. Agora, se um é melhor, o outro é pior, eu não sei dizer, porque eu não sou saxofonista, e sem dúvida alguma eu acredito que são saxofonistas que são as maiores referências dentro do gênero, junto com Art Chapman. Gosto mais do Black Country New Road sem o Isaac. Cara, isso aqui é polêmico, hein? Pra ser muito sincero com vocês, Black Country New Road é uma banda que eu gosto muito, especialmente o Ants From Up There. Eu acho For The First Time, primeiro álbum deles, um álbum bem mais ou menos. Eu não gostei da primeira vez que eu ouvi. Eu amo Track X e Sunglasses, mas o resto do álbum, na minha opinião, é bem dispensável. Até a Tennis Friends, que eu acho bem mais ou menos. E aí, sem o Isaac, eles fizeram aquele terceiro álbum, que eu nem lembro o nome, que fala sobre o poder da amizade, sobre como os novos capítulos da banda serão solares, e eu acho um puta som merda, cara. Realmente, não pirei. Pra mim, o pior álbum da discografia. Agora, eu não acredito que o Black Country New Road vá se condicionar a ter apenas essa temática. Então, não dá pra dizer que eu gosto mais com o Isaac e gosto menos sem o Isaac. Eu preciso ver como vai se desenrolar essa banda sem o Isaac pra poder dar um veredito. Magical Mystery Tour é melhor que Sgt. Pepper's. É o seguinte, tem uma polêmica envolvendo isso, e eu até falei que eu prefiro o Magical Mystery Tour, mas o Magical Mystery Tour é um produto meio de coletânea. Ele não é um álbum especificamente, na verdade é uma grande discussão dentro do círculo bitomaníaco, mas na verdade é uma compilação via Capitol Records. Já o Sgt. Pepper's é um álbum propriamente dito e tem um conceito todo estabelecido. Então, de preferência de obra, eu prefiro o Magical Mystery Tour. Um álbum mais conciso, eu acho um álbum que não tem quase falhas. No quesito de psicodelia, ele é mais interessante, pelo menos na minha opinião, mas o Sgt. Pepper's ainda é um álbum feito pra ser álbum, e o Magical Mystery Tour é um álbum feito como coletânea via Capitol Records, então é uma coisa meio difícil de ponderar. Dan, do Kendrick Lamar, é mais fácil de ser ouvido do Pimp a Butterfly. Concordo totalmente. Na verdade, eu acho que essa foi a intenção mesmo do Dan. É um álbum que tem letras muito pesadas, mas ao mesmo tempo ele tem uma audição mais pop, ele tem uma audição mais fácil, enquanto o To Pimp a Butterfly é um álbum mais conceitual, muito experimentalismo, assim por se dizer. E acho que é um passo a mais além do Good Kid, Mad City, né, que veio anteriormente. O Dan, ele vem com uma proposta de democratizar, entre todas as aspas do mundo, a audição do Kendrick Lamar. Eu acredito que ele quis sim uma abordagem mais pop, tanto é que grandes sucessos mais ouvidos do Kendrick Lamar estão no Damn, e isso não tira o mérito do Damn de ser um puta de um álbum. Inclusive eu acho que o Kendrick Lamar vem a ser um dos caras com a discografia mais consistente da história da música. Getting Kill é o melhor disco de todos os tempos. Cara, eu sou muito fã desse álbum, mas não dá pra colocar, né? Acho que o Getting Kill não entra nem nos 100 maiores de todos os tempos. Eu amo muito esse álbum. Talking Heads 77 é melhor que Remain Light, eu não poderia discordar mais disso, embora sejam álbuns com propostas muito diferentes. Talking
Head 7 com certeza é um álbum que tá dando os primeiros passos ali da banda e é quase uma descoberta do som que eles vão ter. O Remain Light, ele é quase o nó final pra construir essa grande cama do Talking Heads, essa sonoridade que moldou os anos 80 e principalmente moldou o som da New Wave. É um álbum experimental, é um álbum cheio de surpresas, com letras muito mais interessantes que o Talking Heads 7, e eu acho que o Remain Light é melhor do que tudo em relação ao Talking Heads 77. Eu acho que Elis Regina é um desastre cantando bossa nova. Cara, desastre é uma coisa meio pesada, né? Eu acredito que tem cantoras da bossa nova que são muito mais interessantes do que a Elis. Na verdade, eu gosto da Elis mais voltada ali pro MPB. Inclusive, uma opinião de gosto, não é nem popular, é que eu não gosto muito do Elis e Tom. Eu acho um álbum meio confuso e que não tem nenhuma versão que se destaque como definitiva dentro das interpretações da Elis. Acho o arranjo meio insosso, meio elevador, não gosto muito não. Mas dizer que a Elis é uma tragédia cantando bossa nova, pelo amor de Deus, cara. Desde os anos 60 essa mulher tá impressionando o Brasil e sempre traz várias roupagens, e eu acho que a Elis é a intérprete mais potente da nossa música brasileira junto da Gal. Acho meio impossível comparar a grandeza de Revolver, enquanto forma, a qualquer outro álbum. Eu concordo muito. Talvez o Revolver seja o álbum mais interessante em termos do que ele se propôs a fazer e a forma final dele. O único disco que eu consigo comparar em temática e forma final é o Pet Sounds. E talvez o Low End Theory do Tribe Called Quest. Acho que esses são os 3 álbuns seminais do que foi proposto pra fazer e a forma final. Existe um Arrigo, do Arrigo Barnabé, muito maior que Clara Crocodilo, mas esse paga as contas dele até hoje, né? Sem dúvida é o álbum de maior sucesso do Arrigo, é um dos álbuns que formou a minha vida e mudou totalmente o meu jeito de pensar música. O Tubarões Voadores é ótimo álbum também, ele tem alguns álbuns dos anos 80 que também tem abordagens bem interessantes, um pouco mais pop, canções bem interessantes. Ele escreve algumas coisas pra Vânia Bastos no álbum dela dos anos 80 que ficou muito conhecido, acho que é uma música sobre gatos. E sim, o Arrigo é um artista muito mais interessante do que só o Clara Crocodilo, que já é muito interessante. E sim, com certeza o Clara Crocodilo é o maior álbum dele, que paga as contas até hoje, mesmo não sendo contas muito grandes aparentemente, já que ele continua no circuito de underground, tocando em várias casas como Porta Maldita, Picles, que são casas que a juventude tá frequentando. Uma das coisas que eu mais gosto de pensar no Arrigo é que os jovens estão ouvindo, estão rememorando esse álbum e estão cantando junto. Um álbum que foi tido como estranheza, um fracasso de vendas e muitas vezes irritante pela maior parcela da MPB, tá? Uma das pessoas que deu voz pro Arrigo Barnabé ali naquele período foi inclusive a Elis Regina, que achava muito interessante o trampo dele. Amarelo, disco do Emicida, é tão idealista e utópico que envelheceu rápido. Eu discordo totalmente disso e discordo principalmente do jeito de usar utópico e idealista como uma coisa errada. A gente vive num tempo que utopia é considerado um termo pejorativo e a gente não se agarra a nada que não seja material. A gente tem que se acostumar com as vivências e durezas e fracassos dentro da vida sem planejar alguma coisa diferente, sem sonhar com alguma coisa diferente. E eu acho que o Amarelo é um álbum muito bem envelhecido, sendo muito sincero. O Emicida achou vários tipos de dispositivos pra trabalhar, várias parcerias muito interessantes. E eu acredito principalmente que além da sonoridade, a mensagem dele ainda é boa, por mais que seja utópica. Na verdade, ela é boa justamente por ser idealista e utópica. Se a gente perder os nossos sonhos, quem nós vamos ser no mundo de hoje? Um mundo que massacra a gente, que é cada vez mais que nós nos olhamos pra nós como condição às quais nascemos e sejamos oprimidos dentro dessa mesma condição. Então, cara, isso aqui tá completamente errado. Inclusive, você soltou várias horríveis aqui, né? Que eu achei essa aqui melhor pra gente pegar. Tororó, no auge, canta mais que a Maria Bethânia. Eu não consigo entender muito bem essa comparação. Não sei de onde você tirou essa rivalidade entre Chororó e Maria Bethânia. Entendi muito bem. O folk chato. Parabéns pela opinião mais normal do mundo, cara. Décadas de 90 e 70 são superestimadas. Superestimadas como? São décadas que definiram muito do som que viria a ser contemporâneo e do som que viria a ser celebrado, né? Não entendo como essas duas décadas seriam superestimadas em qualquer uma das medidas. Sei lá, os anos 80 são subestimados, os anos 50 são subestimados, os anos 20 são subestimados. E eu não sei qual que são os controles que você tá tendo pra comparação dentro dessas duas décadas pra aferirem elas como superestimadas ou subestimadas, né? Por isso que eu odeio o termo superestimado, subestimado, eles são completamente subjetivos, eles dependem de um motor de comparação. E eu acho isso horrível, sinceramente. Parem de usar termos superestimado e subestimado sem saber o que significa. Philosophy of the World, não ironicamente, é um dos melhores discos já feitos. Olha, dos melhores discos já feitos, eu acho que é um exagero muito grande, mas é um dos discos mais importantes já produzidos. Um álbum que claramente mostra a debilidade musical e ressignificado ao longo do tempo. Só pode ser um álbum considerado muito interessante. É um dos meus álbuns favoritos, eu gosto muito das letras dele. Inclusive, eu acho que as Shags deveriam ter um olhar para além da banda supostamente horrível. Eu acho que elas
elas são poetas muito interessantes dentro de 69. De verdade mesmo, eu acho que as letras das Shags são muito adultas e muito interessantes, para além da debilidade musical, que elas são reconhecidas até hoje como pior banda do mundo, e eu acho que isso é um termo que deveria ser vencido e mudado, né, ressignificado. Uma das bandas mais mencionadas aqui por vocês foi o Los Hermanos, e aqui o Davi colocou, não muito impopular, mas Los Hermanos é muito subestimado e eu concordo muito. Não sou fã de Los Hermanos, já deixo bem claro, mas é impressionante o hate que essa banda levou simplesmente por ter aparecido num tempo onde a masculinidade estava super elevada. Os álbuns são sensíveis, bonitos, bem arranjados, e eles são colocados numa prateleira que não faz o menor sentido, de uma banda que merece ser odiada. Los Hermanos é uma das bandas mais interessantes do nosso país, principalmente ali no começo da década de 2000. Esse rótulo do Los Hermanos como uma banda horrível, sonífera, é um rótulo muito ruim. E eu não sou grande fã do Los Hermanos, tá? Mas eu acho uma banda extremamente subestimada pela forma com que introduziu as suas estéticas sonoras dentro da música brasileira, de verdade. Elis Regina cresceu a carreira com versões covers ruins de músicas incríveis de artistas marginalizados. Cara, eu acho que você nunca ouviu falar do termo intérprete. É isso aí, se você gostou desse vídeo, desse novo formato aqui, lendo as opiniões impopulares de vocês, já deixa o seu comentário aqui pra participar do próximo vídeo, ou me segue no Instagram, @VitoValente, pra esperar as caixinhas, né? Não se esquece de se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo, e próximo vídeo vai ser bem legal, voltando a falar sobre álbuns específicos, tá certo? Um beijo e eu fico por aqui.